Solicito ao primeiro secretário, vereador Jean Carlos Lopes, que proceda à chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum da nossa sessão ordinária. Ana Carina Rodrigues Pirillo, presente. Vereador Antônio Lino da Silva, na presidência, presente. Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Caio César Machado da Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Carlos Lucareschi. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson Hong, presente. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Iduígues Ferreira Martins, presente. Jean Lopes, na primeira secretaria. Presente. Juliano Junwabe. Marcos Paulo Tavares Furlan. Mauro Luiz Claudino Araújo, presente. Odete Rodrigues Souza Alves Souza, presente. Olímpio Sambo Tomiyama. Pedro Hideki Komura. Vereador Cláudio Miaki, presente. Protássio Ribeira Nogueira, presente. Vereador Reinaldo Sadal Sakai. Roberto Valença Lima, presente. Rubens Benedito Fernandes, o Bibo. Vera Lúcia Nogueira Rainha do Prado, presente. Senhor presidente, 14 dos senhores vereadores presentes. 14 dos senhores vereadores se encontram-se presentes. A quórum regimental. Pedida a proteção de Deus, declaro abertos para os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constando... Constando do expediente. Requerimento número 26/2015. Colhendo o plenário, na condição de presidente dessa edilidade, recebi atestado médico, cópia anexo, dando notícia de que o vereador Olímpio Sambo Tomiyama deverá ficar afastado de suas atribuições por um período de 15 dias a partir de 18 de fevereiro de 2015, a fim de recuperação pós-operatória, estando ainda impossibilidade de assinar documento hábil à solicitação de licença. Sendo assim, no uso de minhas atribuições como presidente desta Casa, requeiro ao douto plenário obedecer às formalidades regimentais que seja concedida licença para tratamento de saúde pelo período de 15 dias ao vereador Olímpio Sambo Tomiyama a partir do dia 18 de fevereiro de 2015, conforme atestado médico anexo. Plenário, Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 24 de fevereiro de 2015. Antônio Lino da Silva, presidente da edilidade. Coloco em discussão o requerimento número 26/2015. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Com a aprovação, eu convido o suplente do nobre vereador, se estiver presente, para adentrar o plenário e assumir a vaga do vereador Olímpio Sambo Tomiyama temporariamente. Como ele já prestou juramento a esta casa em outras oportunidades, está liberado e Vossa Excelência está adentrando esse plenário, pode assumir as suas funções normalmente. Papéis independentes de deliberação. Isso. Solicito ao primeiro secretário anotar a presença do vereador Rubens Benedito Fernandes, o Bibo. Anotada a presença do vereador Rubens Benedito Fernandes, o Bibo. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 97, 102 e 106 de 2015, comunicam respectivamente o recebimento dos requerimentos número 8, 10 e 3 de 2015, de autoria dos vereadores Carlos Lucareschi e Juliano Junwabe, e encaminham as informações solicitadas. Prefeitura Municipal... À disposição dos senhores vereadores. Foi automático aqui, ó. Foi automático aqui, ó. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 96/2015. Comunica o recebimento do requerimento 04/2015, de autoria do vereador Caio Cunha, e informa a ciência da mesma pelo senhor prefeito.
à disposição dos senhores vereadores. Esta presidência gostaria de justificar aqui a ausência nesse instante do vereador Sadal Sakai e do vereador Juliano Abi, e o Carlos Lucares, que não compareceu ainda aqui, está numa reunião ali no prédio da Prefeitura Municipal, junto com a administração municipal, o secretário adjunto de Agricultura do Estado de São Paulo, o presidente do Investe São Paulo, o presidente do Banco do Povo, acompanhando a questão da crise hídrica do nosso município. Então, esta presidência está autorizando esses 3 vereadores a acompanhar esta reunião que está acontecendo na sede do Executivo. Solicita para o secretário anotar a presença do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Anotada a presença do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, senhor presidente. Ofício 97/2015. Mogi das Cruzes, 19 de fevereiro de 2015. Senhor presidente. Espera aí. Tem não, né? É esse aqui. É esse aqui. É esses aqui. Quer que eu tire? Pronto. Você tem toda a razão. Inicialmente, você tem toda a razão. Aí eu Vamos lá? É dependência. Você não tem indicação? Papéis dependentes. Tem. Papéis dependentes de deliberação, senhor presidente. Mensagem GP 224/2015. Cria o espaço esportivo e recreativo para basquete de rua. Atleta Rafael Luiz Vieira Parafa, para a finalidade que especifica e dá autos providência. Autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 26/2015. Consulta plenária se considera objeto de deliberação, projeto de lei 26/2015 da administração municipal. Nenhum de seus vereadores se manifestando contrário, está considerado objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Projeto de lei número 25/2015. Dispõe sobre a declaração de utilidade pública municipal da comunidade evangélica União Eterna, de autoria do vereador Carlos Lucareschi. Consulta plenária se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 25/2015, de autoria do nobre vereador Carlos Lucareschi. Nenhum de seus vereadores se manifestando contrário, está considerado objeto de deliberação, encaminho a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Projeto de decreto legislativo 04/2015, que dispõe sobre a outorga de título honorífico cidadão mogiano ao pastor Joel de Lima, de autoria do vereador Jean Lopes. Consulta plenária se considera objeto de deliberação, projeto de decreto legislativo número 4/2015, de autoria do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Nenhum de seus vereadores se manifestando contrário, está considerado objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Requerimento 22/2015. Colendo plenário, requeiro a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, seja considerado justificada as minhas faltas nas sessões ordinárias realizadas nas datas 10 e 11 de fevereiro de 2015. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 18 de fevereiro de 2015, de autoria do vereador Dr. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, vereador PSB. Coloco em discussão o requerimento número 22/2015, de autoria do nobre vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento 23/2015. Egrégio plenário.
Requer a mesa diretiva dessa egrégia Casa de Lei, se obedecer às formalidades regimentais, seja considerado justificada a minha ausência na sessão de 11 de fevereiro de 2015, por viagem à capital. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 13 de fevereiro de 2015, vereadora doutora Vera Rainho, vereadora PR. Solicito ao primeiro secretário anotar a presença do vereador Carlos Lucareschi. Anotado a presença do vereador Carlos Lucareschi. Coloco em discussão o requerimento 23/2015 da nova vereadora Vera Rainho. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 24/2015. Egrégio plenário. Considerando que o tenista mogiano João Olavo Souza, o Feijão, número 88 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais, ATP, chegou às quartas e finais do torneio Rio Open, no último dia 20 de fevereiro de 2015. Considerando que o tenista, mesmo não chegando à semifinal, teve brilhante desempenho e mostrou ser um atleta de alto nível, sendo considerado uma das grandes revelações do tênis brasileiro na era pós-Gustavo Kirten, já tendo inclusive ocupado o primeiro lugar no ranking Brasil. Diante do exposto, requer a mesa diretiva obedecidas às formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, sejam consignados na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária votos de louvor e congratulações ao atleta João Olavo Souza, o Feijão, pelo brilhante desempenho nas quartas e finais do torneio Rio Open. Requer ainda que seja dado ciência de um inteiro teor do presente trabalho legislativo ao secretário municipal de esporte, senhor Nilo Guimarães, e ao prefeito municipal de Mogi das Cruzes, senhor Marco Aurélio Bertaioli. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 23 de fevereiro de 2015. Caio Cunha, vereador PV. Coloco em discussão o requerimento número 24/2015, de autoria do novo vereador Caio Cunha. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem como se encontram. Requerimento número 25/2015, colhendo o plenário. Na condição de presidente dessa agilidade, recebi atestado médico, documento em anexo, dando notícia de que o vereador Olímpio Sammo Tomiyama esteve em tratamento cirúrgico no Hospital Paulistano, situado em São Paulo. Sendo assim, no uso de minhas atribuições como presidente desta casa, requeiro ao douto plenário, obedecidas as formalidades regimentais, que seja justificada a ausência do vereador Olímpio Sammo Tomiyama nas sessões ordinárias do dia 10 e 11 de fevereiro do presente ano. Plenário, Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 24 de fevereiro de 2015. Antônio Lindo da Silva, presidente da Câmara. Coloco em discussão o requerimento 25/2015, de autoria deste vereador. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas. Indicações de números 83/2015 a 97/2015, de autoria dos senhores vereadores. Coloco em discussão as indicações dos senhores vereadores e vereadoras. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem como se encontram. Estão aprovadas. Não havendo mais papéis para ser lido na mesa diretiva, primeiro vereador inscrito para falar, o nobre vereador Eduígues Ferreira Martins. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, gostaria de consignar minha presença. Consignar a presença do nobre vereador Furlan. Anotada a presença do vereador Furlan. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, os internautas que nos acompanham, boa tarde. Senhor presidente, o que me traz à tribuna é para lamentar e pedir, solicitar que essa casa tenha mais atenção com o problema fundiário em nossa cidade, com o problema habitacional em nossa cidade. Ontem tivemos um fato lamentável, que foi uma ação de reintegração de posse na Vila Barreiro, onde uma casa foi demolida, uma família
foi colocada no olho da rua, com criança recém-nascida. Isso, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e a imprensa, se trata de uma tragédia anunciada. Porque quando o prefeito estava na Bélgica, uma comissão desses moradores fizeram uma passeata até a porta da prefeitura e lá foram recebidos pelo secretário de Segurança, pela senhora Neuza. Esse vereador estava acompanhando e foi garantido àquela população que vive no litígio com a Itaquareia, e todos nós sabemos quem é a Itaquareia, todos nós sabemos os conflitos que essa mineradora, que essa empresa causa em nossa cidade, com os chacareiros, com a Vila Vitória, com a Vila Barreiro, com milhares de famílias, milhares, senhor presidente, milhares de famílias. E naquela mesa foi garantido que nenhuma família iria sofrer nenhuma desapropriação, porque a empresa, naquele momento, queria uma negociação. Só que o prefeito foi para a Bélgica, voltou, as negociações não ocorreram, e nós tivemos lá, então, uma ação de reintegração de posse, e um ato, uma reação da população, que fechou a avenida, que dá acesso ao bairro das Varinhas e ao Hospital Santo Ângelo, e a polícia esteve lá, entrando em confronto com os moradores. Lamentável, senhor presidente, lamentável. Parece que o Poder Executivo de nossa cidade, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Assistência Social, tapa os olhos aos problemas sociais que a cidade vive. Nós temos ameaça de despejo, vulgarmente conhecido como despejo, chamada reintegração de posse, na Vila Vitória, na Vila Barreiro, na Vila Estação, em vários bairros dessa cidade, em Jundiapeba, na faixa de alta tensão. E o que faz o poder público? E o que o poder público faz? E o que o Serviço de Assistência Social faz? E o que a Secretaria de Habitação faz? Tivemos o fato lamentável de, na semana passada, semana retrasada, senhor presidente, uma desapropriação na área da EDP, e a Guarda Municipal e o secretário de Segurança estava lá fazendo papel para iniciativa privada. Lá estava o coronel Elíner Pomuceno, contribuindo para a reintegração de posse, o que é ilegal. Isso é papel da Polícia Militar, isso é papel do oficial de justiça, não se trata de terra pública. E tivemos o fato lamentável ocorrido na Vila Barreiro, sem nenhum amparo do poder público, em específico, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Habitação, deixando ao Deus dará essas famílias. Mogi vive vários problemas fundiários, dezenas de problemas fundiários, e o Poder Executivo insiste em dizer que a cidade não tem problema. Eu quero aqui, senhor presidente, ressaltar, foi o drama de uma família ontem, mas é o drama de milhares de mogianos e mogianas, que dormem sem saber se no dia seguinte terão teto. O oficial de justiça já avisou, até para a imprensa, que em 2 de março vai ter mais reintegração de posse. O que o Poder Executivo está fazendo? O que a Secretaria de Habitação está fazendo?
O que a Secretaria de Assistência Social está fazendo? Muito cômodo para quem tem uma casa para morar. Muito cômodo para quem tem um lar, para quem tem um teto. Mas um drama horrível para quem não sabe se amanhã, onde vai morar. Se é debaixo de uma ponte, de um viaduto, ou se vai armar uma barraquinha na beira da estrada. Esse é um problema grave, gravíssimo, que se arrasta há anos. E a minha preocupação, e que tem que ser a preocupação dos nobres pares, vereadores e vereadoras, que com certeza sabem do drama que a população vive, que com certeza sabem os problemas fundiários que essa cidade vive, nos vários bairros dessa cidade. Com certeza, essa casa vai estar sensível a esse problema. A esse problema. Tragédias anunciadas. Março, teremos novas reintegrações de posses. Eu vi hoje, pela imprensa, que a secretária de Assuntos Jurídicos da Prefeitura está em processo de negociação, de diálogo, vendo o que vai fazer. Mas 2 de março está aí, senhor presidente. E mais famílias viverão um drama horrível, que é a polícia, que é o trator na porta da sua casa, com crianças, sem saber para onde vão morar. E são moradores de boa fé. São pessoas que compraram o seu pedaço de terra, compraram de terceiros, porque aquilo que ocorre nas terras da Itaquareia é uma vergonha. É uma vergonha. Terras que eram da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que um latifundiário, dono de mineradora, comprou, e hoje coloca milhares de famílias debaixo da sua bota. Então, nós não podemos, senhor presidente, nos calar diante dessa situação. Essa casa não pode se calar diante dessa situação. O poder público, ele tem que se adiantar, ele tem que buscar soluções. A margem do rio Jundiaí está de novo sendo ocupado. Daqui a pouco a prefeitura vai lá e quer arrancar à força aqueles moradores. Como que está ocorrendo em vários outros bairros nessa cidade. Então esse vereador, senhor presidente, vem à tribuna denunciar e solicitar que o Poder Executivo, vereador Taubaté, tenha uma ação propositiva. Não fique aguardando esses dramas na cidade. Não fique aguardando que a Vila Vitória tenha reintegrações, que a Vila Barreiro tenha reintegrações, que derrubem mais casas na Vila Estação. E por aí vai. Que a EDP utilize o seu poder econômico para lá arrancar centenas de famílias sem nenhuma contrapartida. Aquelas famílias estão lá, naquela área, porque a empresa não zelou pela sua área. E nem tampouco o poder público. Agora, não adianta culpar, vereador Emerson Rong, aquelas famílias em situação social crítica, que elas são as culpadas. Culpado é o poder público. Por que culpado é o poder público? Primeiro, tem que acompanhar o crescimento da cidade, tá? Orientar, evitar ocupações desordenadas, dar amparo social para essas famílias na área habitacional, do aluguel social, não servir de instrumento para iniciativa privada esmagar essas famílias. Então, eu quero aqui fazer um apelo aos meus pares, a essa casa, para que nós não fiquemos assistindo esse drama social que o Poder Executivo faz questão de encobrir. Tá? Quando se fala da cidade, parece a Suíça, parece o país de primeiro mundo que não tem problemas.
Mas quando você vai para a vida real, você se depara com cenas como essa. Cenas lamentáveis e que irão ocorrer se o poder público não tiver uma ação propositiva para evitar esse caos social. Então, eu estou aqui para denunciar a situação da Vila Barreiro, a situação da Vila Vitória, a situação da Vila Estação, a situação de Jundiapeba, na área de alta tensão da EDP. Todos esses lugares com ações tramitando na justiça e com reintegrações de posse, batendo a porta dos moradores. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Esta presidência agradece a Vossa Excelência. Segundo vereador inscrito, com a palavra, o nobre vereador Mauro Claudino de Araújo. Vossa Excelência está com a palavra. Mauro Luiz. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Quero, nessa tarde, senhor presidente, chamar a atenção de um assunto. Eu acho que muitas vezes é importante essa casa, vereador Jean Lopes, fazer alguns alertas, chamar a atenção do poder público. A gente sabe que o prefeito municipal, no dia a dia, tem muitos afazeres, mas, senhor presidente, uma coisa anda entristecendo o meu coração, vereador Taubaté, é andar pelas ruas da cidade de Mogi das Cruzes. Está parecendo uma corrida de obstáculos. Você tem que se desviar, ninguém consegue mais andar em linha reta em Mogi das Cruzes. A nossa cidade foi tomada pelos buracos. E se a gente fosse falar, vereador Caio Cunha, que nós estamos no período de chuva, nós tivemos 2 semanas de chuva. Só aqui, vereador Protássio, na rua que Vossa Excelência mora, na Francisco Monteiro Assis de Castro. Agora, o que eu estou achando engraçado, que a prefeitura está colocando cone no meio da rua. Em vez da gente tampar buraco, nós estamos colocando cone. Então, nós estamos vivenciando hoje a verdadeira corrida de obstáculos para conseguir andar na cidade de Mogi das Cruzes. Naquele pedaço, durante 3 quarteirões, tem 2 calçadas afundadas, que colocaram lá as fitas, os cones, no meio da rua, em frente onde funcionava o Colégio Joana d'Arc, já faz quase uma semana que colocaram um cone no meio da rua. E aí você vai lá para o lado de Brás Cubas, não está diferente. Você vai para César de Souza, fui lá visitar uns amigos, vereador Chico Bezerra, ali na próxima da região ali da Ricério, José Marcato, ali perto da TV Diário, ali aquela questão, dá vergonha de andar pelas ruas da nossa cidade. E me parece, o vereador Juliano não estava aqui, que a nossa usina de asfalto já está há uns 3, 4 meses fora do funcionamento. Eu queria entender o que está acontecendo, entendeu? Na nossa cidade, que o mínimo da manutenção do dia a dia, a cidade que sempre foi tão bem cuidada, é um orgulho da cidade de Mogi das Cruzes, mesmo muitas vezes tendo o asfalto envelhecido, é a gente manter limpo, pintadinho, com as operações tapa-buraco. E de um tempo para cá, vereador, isso não tem acontecido mais na cidade de Mogi das Cruzes. E eu queria entender o que está acontecendo. Por que a usina de asfalto não tem asfalto? O problema é orçamentário. O que está acontecendo? Por que assim, essa demora tão grande? A gente faz indicação, faz ofício. Os vereadores aqui, toda semana, têm aprovado dezenas de indicações para a operação tapa-buraco aqui na nossa cidade. E no dia a dia isso não tem acontecido mais. Vereador, obrigado. Eu me lembro, vereador Mauro Araújo, e alguns vereadores que estão aqui se lembram, quando o vereador Chico Nogueira assumiu a prefeitura de Mogi. A prefeitura de Mogi, naquela época, virava um caos quando chovia. O Taubaté lembra bem. O Lago 1º de Setembro, vereador Mauro Araújo, aquilo enchia de água, que era um negócio de louco. Você chega hoje ali no Socorro,
E aquele córrego que vem, que é o córrego do... É Lava Pés, se não me engano, se chama. Não, Rio Negro. Hã? Rio Negro. Rio Negro. Aquele Lava Pés é o que desce a córrego, Vila Oliveira aqui. quando pra São chega ali naquela pracinha, ali no Socorro, que tem aquela perto do Pombal, Paulo. Sei. no Pombal, Ali é o Lava Pés. lota de água quando chove por causa deste córrego. Aí você desce um pouco, esse mesmo córrego, quando chega lá no Gaiola de Ouro, ali no Gaiola de Ouro, naquela praça lá, entra, lá dos Infartados, entra inclusive água nas garagens dos prédios daquela região. Será, vereador Mauro Araújo, eles estão mexendo ali, já faz dias ali, eu moro ali perto, passo ali praticamente todo dia, e eles estão mexendo, parece que naquele córrego ali, naquele trechinho só. E eu não sei por que estão mexendo só naquele trecho. Eu acho que está na hora da prefeitura, até porque obra que põe dinheiro não aparece, né? Que é enterrado não aparece o dinheiro. Não é que não aparece o dinheiro, não aparece a obra. O dinheiro aparece porque gasta na obra. Então, o que precisava fazer, tem determinadas coisas que precisam ser feitas em Mogi, que eu acho que está na hora de ter coragem de fazer, vereador Mauro Araújo. Esse é um dos pontos essenciais para Mogi das Cruzes, no sentido de se resolver definitivamente o problema de enchente naquele local. Se o vereador Chico Nogueira conseguiu resolver um problema seríssimo naquela época, isso há quantos anos atrás? 22 anos atrás, que ele resolveu definitivamente o problema no Largo 1º de Setembro, fazendo uma grande galeria, levando para o Rio Negro. É claro que o Rio Negro ele não conseguiu resolver porque era uma outra etapa que ia ser feita que ele não conseguiu fazer posteriormente. Mas está na hora de as pessoas assumirem determinadas coisas como administrador de Mogi das Cruzes e tentar resolver os problemas que causam problema para a cidade. E esse é um problema. Como o prefeito parece que está fazendo aí, resolvendo o problema do centro da cidade, porque ele quer fazer ali um calçadão, onde se vai passar um carro somente e vai resolver o problema das calçadas existentes no centro da cidade. Agora, para se resolver o problema das calçadas no centro da cidade, nós precisamos resolver o problema do trânsito. Porque hoje, o trânsito da cidade é um caos. Quando você sai lá de cima, que trabalha em Brás Cubas, o que acontece? Não tem mais, não dá para andar nessa cidade. Eu vou dar a parte inteira para ele, seu presidente. Então, como me deram uma parte, eu estou fazendo o meu. Um assunto totalmente diferente. Então, Mauro, tá bom. Obrigado. Antes de passar para o vereador Emerson, depois o vereador Pedro Comura. Vereador Mauro, só para seguir essa sua linha de pensamento aí, a gente percebe hoje quem anda na cidade, como todos nós andamos diariamente pela cidade, e atendemos vários amigos e pedidos, não é só buracos que está, de coisa a cidade se encontra, matos também. A cidade hoje ela está devastada de matos também, isso está nos bairros hoje. Nós andamos pelos bairros hoje, César principalmente. César, hoje a gente percebe hoje que não é somente buracos que hoje estão. Então a gente percebe hoje que, de fato, a nossa administração pública hoje está realmente nos deixando órfãos nesse sentido. E não é por falta dos pedidos, dos avisos. Então, só para poder estar se acrescentando a sua linha de raciocínio, entendeu? Era isso, obrigado. Vereador Pedro. Vereador Mauro Araújo, o vereador Chico Bezerra estava falando a questão da galeria das águas pluviais. Realmente, Mogi tem poucas galerias de águas pluviais. Por exemplo, o problema crônico lá no distrito de Jundiapeba, porque as poucas galerias de águas pluviais estão assoreadas, né? Porque lá tem muito porto de areia. E as galerias de águas pluviais estão assoreadas. Então, acho que mais de metade da galeria pluvial está cheia de areia. Mas o vereador Mauro Araújo,
tem um projeto do ex-vereador Roberto Sacco, Chico Bezerra. Tem um projeto dele que é sensacional, que vai resolver o problema das enchentes aqui, né? Nós estamos trazendo ele para o prefeito para conhecer esse projeto, vereador Mauro Araújo. O projeto dele é, nas galerias de águas pluviais, né, fazer um grande dreno para drenar a água no lençol freático, né? Porque daí capta-se água nessa grande caixa e drena no lençol freático da nossa cidade, para irrigar os mananciais aí e também absorver grande quantidade de água antes de enchente na cidade, né? Então, eu acho que se a gente desenvolver esse projeto aqui em Mogi, que a indústria dele é aqui em Mogi das Cruzes, né? A gente pode amenizar essa questão dos enchentes em nossa cidade. Obrigado, vereador Pedro. Senhor presidente, eu vou ter uma parte do vereador Chico Bezerra. Senhor presidente, nós tivemos a imprensa da nossa cidade falando hoje do problema do buraco, que já fez aniversário lá na Joaquim Martins Feitosa, no distrito de Brás Cubas. Vereador Taubaté, eu quero ver qual que é a pessoa que consegue subir a Getúlio Vargas a mais do que 10 por hora ali, senhor presidente. Avenida Japão, no meio da curva ali entre o Jardim Universo e a Perimetral, vereador Antônio Lino, afundou inteirinha e já vai fazer aniversário também. E, de repente, do nada, ali, do lado da Telefônica, ali em Brás Cubas, começaram a recapear lá a Laurinda de Melo Freire, eu acho que é o nome daquela rua. Eu queria entender, senhor presidente. Joaquim de Melo Freire. Joaquim de Melo. Eu queria entender como essa rua foi escolhida no meio do nada para ser recapeada. Queria entender. Não é a principal artéria da cidade, não é uma interligação. Eu queria entender, senhor presidente. Deve ser. Coitado do vereador Olímpio, entendeu? Mas do nada. E tantas vias, que nem eu falo, a Avenida Getúlio Vargas e tantas outras, a própria Avenida Japão, ali naquele pedaço, está perigoso, senhor presidente. Eu estava lá outro dia no negócio, afundou tudo, quase aconteceu um acidente, porque o carro desviou e jogou para cima do outro. Então, senhor presidente, esse momento, queria fazer esse alerta, senhor presidente. A população tem se queixado muito, muito a respeito dessas coisas. Tive ali perto da casa do vereador Carlos Lucareschi, essa semana, na Mariochida, senhor presidente. Dá uma vergonha quem transitar na rua Mariochida. Eu volto a dizer, você hoje é uma corrida de obstáculos pela cidade. Ninguém consegue transitar em linha reta. Senhor presidente, Carlão. Não, pode. Vossa Excelência tem tudo. Inclusive, Mauro, Santa Teresa, Jardim Santo Simão 1, dá um enorme de um buraco lá que ninguém passa nem a pé. Foi já feito pedido, feito requerimento e até agora ninguém toma providência. Serviços urbanos, já fui até lá várias vezes e até agora ninguém toma providência. Daqui a pouco vai ter que fazer alguma coisa que não tem jeito mais. O pessoal não faz nada. Senhor presidente, não vou nem falar de Jundiapeba. Senhor presidente, encerrando minhas palavras, ontem nós fizemos aquela reunião, recebemos aqui ontem um diretor-geral do SEMAI, pedido, Vossa Excelência agilizou essa reunião, a gente queria agradecer, foi um pedido aqui do plenário da Câmara. Senhor presidente, tivemos uma conversa clara, aberta, a respeito da situação da água, mas, senhor presidente, detalhes, muitas vezes o carinho como é feito as coisas, senhor presidente, como a gente discute. E o SEMAI tem que achar uma forma de dialogar com a população da nossa cidade. Nós aqui ontem debatendo essa situação, falando que é importante avisar a população. O distrito ontem, a metade da cidade ficou inteirinha sem água ontem, e ninguém do SEMAI falou nada, senhor presidente. Desde avisar a população, ontem eu cheguei em casa, e não sabia, não foi informado que não tinha água, a empregada, segunda-feira é dia de lavar lá, roupa, essas coisas que a gente ajunta a semana inteira. Chegamos em casa ontem à noite sem água, sem nada. E o SEMAI sequer dá uma informação. Liguei para o SEMAI, para o 115, a moça me avisou, não, nós estamos desde do período da manhã, das 9 da manhã, nós interrompemos o fornecimento. E não tem um alerta, senhor presidente.
A gente entende que determinadas coisas acontecem, mas o SEMAI, fora fazer a propaganda d'água, tem que, quando fazer uma coisa dessa que vai interferir na vida de milhares e milhares de cidadãos mogianos, achar uma forma de ter a página dele, não só através da prefeitura, de fazer um alerta geral da população, avisando, informando dessa interrupção, senhor presidente. Ficamos 24 horas sem água ontem de novo e nenhum alerta foi dado à população. Obrigado. A informação, se é um acidente, a gente até entende, mas se é uma questão de manutenção programada, a sociedade tem que ser avisada. E o presidente, só uma palavrinha só. E hoje de manhã eu tentei ligar para lá hoje, porque tinha algumas reclamações, todos os telefones estavam fora. Todos os telefones hoje de manhã estavam fora. Até liguei até a prefeitura para perguntar o que tinha acontecido. Todos os telefones, o 115, o direto, todos estavam unificados hoje no SEMAI. Terceiro vereador inscrito para falar, o nobre vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, vereadoras. Bom, eu tenho 2 assuntos para falar, presidente. O primeiro diz respeito à audiência pública da Comissão de Saúde. Eu acho importante a presença dos senhores vereadores nesta audiência pública que vai se realizar quinta-feira, às 15 horas. Quinta-feira, depois da manhã, dia 26, às 15 horas, com a presença do secretário de Saúde, que virá na Câmara prestar contas dos últimos 4 meses relativamente ao setor de saúde do município de Mogi das Cruzes. E é muito importante para que os senhores vereadores estejam lá, porque tem muito que tem algumas dúvidas, quer fazer algum tipo de pergunta, e eu acho que é importante a presença de todos nós lá. Então, está feito o convite para quinta-feira, às 15 horas. O segundo assunto, presidente, é algo que está nos deixando muito preocupados. Hoje nós estamos com crise absolutamente em quase tudo nesse país. Nós temos a crise da água, nós temos a crise da energia, nós temos a crise da Petrobras, a crise não sei de quê, e agora começou a crise do transporte. Nós temos, vereador Taubaté, hoje, 9 estados com as estradas bloqueadas por caminhões que fazem o transporte de uma infinidade de produtos deste país. Inclusive, tem aqui um grande produtor do Rio Grande do Sul que teve que despejar uma quantidade enorme de leite fora porque estava estragado o leite por causa desta paralisação que está havendo a nível de Brasil. É preocupante? É muito preocupante. Eu torço para que as coisas comecem a dar certo, porque do jeito que as coisas estão indo, a gente vai ter 1 ano, 2 anos muito difíceis de crise, e que a gente espera que esses anos passem o mais rapidamente possível para que a gente possa, finalmente, o país continuar a crescer novamente. Um assunto hoje que estou lendo agora aqui no portal de notícias da Globo, que me deixa muito contente e fico feliz, que sempre foi uma coisa que fui sempre favorável, é que, eu já te dou, é que a grande maioria dos membros da Câmara Federal que estão mexendo com a modificação eleitoral para os próximos anos, eles já estão pensando numa grande coisa: acabar com a reeleição, vereador Taubaté. Isso seria o grande benefício para esse país. Porque a reeleição, eu acho que até poderia se ter, vereador Emerson, um mandato até de 5 anos para os prefeitos, para o presidente da República, vereador Eduígues, mas acabar definitivamente com esse negócio de reeleição. Porque reeleição nada mais é
do que a grande maioria dos políticos que se reelegem, eles fazem uso do poder público para se reeleger. Isso ninguém tem dúvida, todo mundo sabe disso. E acabando-se isso, definitivamente a gente tem aí uma eleição muito mais tranquila, muito mais sossegada, como era antigamente. O vereador quer uma parte, né, vereador? Vereador, cedeu aí, mas pequenininho. Não, vereador Chico, eu só queria complementar a sua parte da sua primeira fala sobre o problema que está havendo no transporte do país. Já estamos com regiões já com déficit de óleo diesel, de abastecimento, impostos. Hoje a televisão já mostrou vários postos, principalmente do Paraná, já sem combustível, porque o nosso país é movido sobre rodas de caminhão. Sobre rodas de caminhão. Nós não temos uma infraestrutura ferroviária. O outro transporte que era muito usado, que era através de barcaças, que era por hidrovias, todas as hidrovias nossas da região sul-sudeste do país estão paradas. A hidrovia Tietê-Paraná está totalmente parada devido ao nível de água. Totalmente. Então ajudava um pouco no transporte isso aí. E agora, totalmente zerada, totalmente parada. E uma coisa, vereador, que eu queria complementar, é que isso que não dá para entender, e eu dou a razão, senhor presidente, em grande parte a esse movimento dos caminhoneiros. Há uns tempos atrás, nós pagávamos, e o óleo diesel só é derivado do petróleo. Nós não podemos tirar ele da cana, igual é colocado óleo, álcool em carro, e o carro anda. Os veículos nossos são todos movidos a diesel. E o diesel só sai do petróleo. E há uns tempos atrás, nós pagávamos o petróleo, tínhamos o petróleo a 100, 110, 120 dólares o barril. Hoje o petróleo está custando 40, 50 dólares o barril, e nesse país o óleo diesel subindo. Tem razão os motoristas de pararem. Eles precisam. O pedágio lá é um absurdo. Que se um veículo, um carro, para você ir daqui de Mogi das Cruzes a São José do Rio Preto hoje, você está pagando uma faixa de 70, 80 reais para ir e mais 70, 80 reais para voltar. Em torno de 150 reais, você paga de pedágio para ir daqui a São José do Rio Preto com um carro. Agora você imagina um veículo de 8 eixos, 6 eixos, quanto está pagando? Está pagando em torno de quase R$1.000 só de pedágio para ir e voltar daqui a São José do Rio Preto. São 505 quilômetros. Eles têm razão. É o pedágio, é o fruto do trabalho deles, em cima do caminhão, feito em cima do óleo diesel. E o óleo diesel num absurdo de preço desse daí. Que você chega em certas regiões do país, 1 litro de óleo diesel custando mais de R$3, é um absurdo. E o óleo diesel, ele vai desde o trator para gradear a terra, que são todos movidos a óleo diesel, a colheitadeira, que passa para colher o produto, o secador, que seca o cereal nos silos, é tudo movido a óleo diesel, dos incineradores, e depois é colocado em cima de carretas para o transporte, até colocado dentro de um navio, que é movido a óleo diesel. E o nosso óleo diesel aqui nesse país, nesse preço. Tem razão os motoristas de estar fazendo esse movimento, um movimento que eu vejo bem democrático, porque não estão paralisando o trânsito. Os carros e ônibus estão passando. Eles estão interditando e largando uma faixa. É lógico que viram uma fila contínua de carro e ônibus, mas não estão parando o trânsito ainda. E se eles não forem ouvidos, tenha certeza que eles vão parar. Aí o caos vai se impetrar mesmo. Obrigado pela... A minha fala não é no sentido de fazer crítica, absolutamente nada. É no sentido de que todos nós começamos a ter na nossa cabeça que pode haver nos próximos meses aí uma inflação muito alta e que isso vem acarretar uma infinidade de problemas para o nosso país. Então a gente tem que começar a se preparar. Todos nós somos políticos. Todo mundo acha que o preço do petróleo, com o preço da gasolina, com o preço do sei de quê, com o preço do óleo diesel, é responsabilidade, não é só lá de lá, não. É responsabilidade de todos nós, vereador Caio Cunha. Então, eu acho que está na hora da gente realmente começar a tomar determinadas posições, de estar aqui fazendo críticas a determinados assuntos que diz respeito à economia desse país, para que a gente possa mostrar ao povo de Mogi das Cruzes
que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes está atenta ao que está acontecendo a nível de Brasil. E muita coisa vai acontecer nos próximos meses. Muitas coisas. Então, era isso, presidente, em sinal de alerta a todos nós, para que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes possa realmente estar consciente do que está acontecendo nesse país. E fazer os nossos trabalhos aqui, porque algumas modificações que serão feitas no setor político a nível federal, eu acho que tem muita coisa importante que vai ser bom para nós que somos políticos e que exercemos a política nesse país. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores e vereadora inscrita para falar, eu solicito ao primeiro secretário vereador Jean Carlos Lopes para proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras para a nossa ordem do dia. Vereadora Ana Carina Rodrigues Perillo, presente. Vereador Antônio Lino da Silva na presidência, presente. Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Caio César Machado da Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Ilquil Miak, presente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, presente. Vereador Emerson Hong, presente. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, presente. Vereador Iduígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Carlos Soares Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Junab, presente. Vereador Marcos Paulo Tavares Fulano, na segunda secretaria. Vereador Mauro Luiz Claudinho de Araújo, presente. Vereadora Odete Rodrigues Alves Souza, presente. Vereador Pedro Hideki Komura, presente. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes Ubigo, presente. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainha do Prato, presente. Vereador Périx Ramalho Bauab, presente. 23 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 23 dos seus vereadores encontram-se presentes. Acoro regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constando da nossa ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de resolução 01/2015, de autoria do vereador Jean Carlos Soares Lopes, que dispõe sobre uma constituição de SEV, estudo sobre, que dispõe sobre estudo sobre a oferta e abastecimento energético. Eu queria só registrar aqui que eu não consegui visualizar o doutor Périx. Cadê o Pérez? Estava ali, ó. No banheiro. Bom, Já abriu, hein? coloco em discussão o projeto de lei, o projeto de resolução número 1. Peça a palavra. Essa palavra, senhor presidente. Ao Pérez. Discussão, né? Não, deixa eu... Vossa Excelência quer questão de Não, ordem? quero falar. Ah, não. Deixa eu só ler. Ah, Coloco em discussão o projeto de resolução 01 de 2015. Está em discussão. Vossa Excelência meu está... presidente, meu amigo, vereador Jean Lopes. Você sabe que eu tenho um carinho especial por Vossa Excelência. Só que eu não entendi absolutamente nada o que significa essa SEV. Por quê? Nós vamos para Brasília discutir abastecimento energético? Ou vamos discutir abastecimento energético em Mogi das Cruzes? Entendeu? É isso que... Você me desculpe, mas eu não estou entendendo, de maneira nenhuma, por que nós temos que votar uma SEV nesses termos, e eu gostaria de saber o que é isso aí. Vereador, permite a parte, vereador Chico. Se bem que está em discussão, né? A parte. Está em discussão. Vereador Chico, na verdade, Pode dar parte esse ou projeto, pode, né? Então, pronto. Pode. eu acho que foi no meu primeiro mandato. Nós instituímos a ideia das comissões especiais para trabalhar em recursos do governo federal que tivemos êxito. Muito importante aqui para o nosso município. Não preciso aqui elencar os diversos êxitos que nós já tivemos, Vossa Senhoria, é de conhecimento de Vossa Senhoria. Essa SEV não tem nada a ver com Brasília. Tem a ver com o nosso município. Tem a ver com o Brasil. Tem a ver com o nosso município.
nós estamos enfrentando, por exemplo, uma crise hídrica de tamanha precedência, falta de planejamento. Hoje mesmo acabamos de sair de uma reunião, vereador, aqui no plenário da Prefeitura para tratar essa questão da crise hídrica. Está por vir, e o motivo, o que me motivou a propor uma elaboração mais precisa sobre essa questão da falta de energia, e que aqui é chamar a atenção mesmo da casa e dos municípios. Quando você tem a falta de água, você também terá a falta de energia. Eu vou citar só 2 exemplos. O professor, por exemplo, que são cientistas, nos chama a atenção. Eu peguei uma matéria no Valor Econômico, eu sei que Vossa Excelência gosta de economia, estuda bastante sobre essa Adoro Vossa Excelência, mas não adianta você me enrolar, não, sobre porque essa agora área. não entendi nada. Agora, os cientistas... Entendi nada. Não, não estou enrolando, vereador. Não, vereador Chico Bezerra, vereador Jean, discutir energia em Mogi das Cruzes não tem cabimento. Vereador Chico Bezerra, deixa eu... Você pediu minha opinião, eu vou falar. Explicação, então vamos lá. Aí o plenário é soberano para aceitar ou não. Agora, você pegar como base, por exemplo, um estudo de cientistas que os municípios têm que discutir o problema de energia, tem. E são os professores Marcos Marques e Pietro Eber. Né? O problema da falta desse recurso. Nós temos aqui a falta, por exemplo, de água. O SEMAI, por exemplo, destaca. Você pega os jornais da cidade, e aí tem fundamento. A EDP e SEMAI tem plano contra a falha de captação. E aí, no escopo da sua matéria, eles colocam, por exemplo, olha, o problema aqui desse recalque que nós temos aqui, o tratamento, que é a SR Pedra de FA, que é mantida pelo Serviço Municipal de Água, parte dele, às vezes, está faltando água. Sabe por quê, vereador Chico Bezerra? Por falta da energia, quando cai constantemente. Quem é que cuida dessa questão da energia aqui no nosso município? A EDP Bandeirantes. Agora, quando você cria uma SEV, você abre várias possibilidades de discussão. Nós passamos, o município está tratando e está, por exemplo, em pauta, em tela, licitação para a empresa cuidar da parte de iluminação pública aqui no nosso município. Essa SEV também, senhor vereador, essa SEV também vai tratar disso. A SEV também pode propor, vereador, senhor presidente, no final do debate, que às vezes é um tema nacional, mas tem direito, mas recai sobre o município. A energia não está em Brasília, somente. Aliás, ela está lá no Congresso e tal, mas ela está aqui entre nós também. Nós temos uma subestação, por exemplo, de Furnas aqui, né? Então nós precisamos apurar mais. A ideia, senhor presidente, eu não queria me antecipar, mas a ideia também é nós criarmos uma comissão permanente nessa casa, uma vez que o município passa a cuidar da parte de iluminação pública, nós vamos ter problemas. Podemos ter problemas. Então nós temos que antecipar, nós temos que antecipar. Porque a propor, nós não vamos executar. Presidente, eu gostaria de ter um tempo depois essa a ideia. Suficiente, porque eu tenho muita coisa para falar também. Fica à vontade. Meu vereador Jean Lopes, eu realmente escutei todos os seus argumentos com relação à montagem desta SEV. Vossa Excelência falou do SEMAI. O SEMAI, o presidente do SEMAI, diretor do SEMAI, esteve aqui ontem, nesta casa, dando explicações para todos os vereadores, e nós temos uma comissão específica nesta casa que cuida dos assuntos do SEMAI. A hora que a gente precisar do SEMAI, a gente chama aqui o presidente, o diretor do SEMAI, ele vem aqui e dá as explicações necessárias. Com relação a problema energético de Mogi das Cruzes, nós não temos nenhuma usina elétrica na região, acho que na região todinha aqui dessa região. Até porque se nós tivéssemos, nós não tínhamos nenhum tipo de ascendência para chegar numa usina de energia para saber o que está acontecendo com relação à energia elétrica de Mogi das Cruzes. Terceiro,
A EDP Bandeirantes, sei lá, Bandeirantes aí, Energia, a única coisa que ela faz é a distribuição do sistema de energia elétrica. Agora ela está passando os outros encargos para a Prefeitura de Mogi das Cruzes. Terceiro, Vossa Excelência falou de Furnas, porque nós temos aqui um setor de Furnas que nada mais é do que um setor de transmissão que passa os fios aqui e eles têm um pequeno controle. O vereador Jean Lopes, o sistema de transmissão de Furnas é uma coisa inimaginável. Eu conheço, porque eu trabalhei em Furnas, ô vereador. Eu fui médico de Furnas. Que legal. E eu conheço como que funciona isso. O de Mogi das Cruzes é simplesmente alguns engenheiros que trabalham aqui e que fazem a manutenção de determinados locais. Então, não há necessidade e nem eles vão dar nem bola para nós de vir aqui nesta casa, de aceitar convite nosso. Ele pode até aceitar algum convite, mas para discutir energia com eles, com o pessoal de Furnas, eles não vão vir aqui nunca. Então, eu nunca sou contra absolutamente nada. Agora, se o vereador Jean Lopes entrasse com uma SEV para tratar com relação ao problema daquilo que vai acontecer em Mogi das Cruzes, é outra história, que é justamente a passagem da manutenção dos postes de luminárias, essas coisas todas, da iluminação pública. Tem um nome aí, como é que chama? Tem um nome específico. CIP. Se fosse alguma coisa relacionada a uma SEV para ter um controle e para ver com relação a esse problema CIP, aí era outra história. O que está sendo aqui, eu acho que Mogi das Cruzes não tem competência, nem nós temos competência de ficar aqui discutindo sobre energia elétrica. Você me desculpe, vereador Jean, eu tenho um carinho especial por Vossa Excelência, você sabe disso, nós somos amigos, eu fico até constrangido de estar aqui discutindo com Vossa Excelência com relação a esse tipo de discussão. Mas gostaria de pedir a Vossa Excelência que retirasse esse pedido de SEV, porque eu acho que não tem absolutamente nada a ver com relação à nossa Câmara de Mogi das Cruzes. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente, em discussão. Palavra na discussão, continua em discussão. Com a palavra o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, nobres pares, eu tinha até assinado, junto com o vereador Jean Lopes, aí, o número mínimo de assinaturas, eu assinei. E, na verdade, senhor presidente, não fui ler a fundo. Quando um vereador parceiro nosso pede, a gente dá apoio. Mas a visão que o vereador Chico Bezerra traz aqui é um fato novo, vereador Jean. E nós cometemos um erro, na minha avaliação aí, o Departamento Jurídico, a Comissão de Justiça e Redação da nossa casa, me perdoe o vereador Juliano, o vereador Protássio, que deveriam ter abordado, durante a tramitação, essa questão, o enfoque da SEV, entendeu? Porque eu acho que medidas a respeito de economia de energia, vereador João Lopes, dos impactos que isso pode trazer para a economia de Mogi das Cruzes, a gente poderia fazer um estudo, uma comissão sobre medidas, sobre se acontecer um racionamento de energia que poderia ser adotadas. Como a gente está falando da água, poderíamos estar discutindo aqui, e eu acho que é essa a visão que Vossa Excelência gostaria de se ver. Da forma como foi colocado, vereador Jean, sobre o estudo sobre abastecimento e a oferta de energia, fica difícil até porque não nos cabe no poder público municipal. Acho que a gente poderia melhorar o enfoque dessa comissão especial. Então, não é retirar o projeto, a gente que poderia fazer aí puxar e mudar o objetivo, ampliar, deixando ele mais claro sobre as possibilidades, sobre os impactos que isso pode trazer para a economia da nossa cidade e a gente poder fazer isso. Eu gostaria de pedir a compreensão de Vossa Excelência. Tá. Eu acho que eu não fui claro, específico. Continua em discussão. Permite
vereador. Vossa Excelência vai falar? Só para esclarecer o que o vereador Mauro colocou, que em relação à questão de legalidade e constitucionalidade, o projeto de resolução ele é perfeito. Agora, se o objeto que o... Não, senhor. A Comissão de Justiça e Redação já está no regimento, ela tem que fazer a análise se o objeto... Vereador Mauro, vereador Mauro, Vossa Excelência falou, só deixa eu encerrar. o nobre vereador é presidente da comissão, ele está fazendo um esclarecimento. Eu gostaria de Vossa Excelência, por gentileza... Tanto existe esse respaldo legal, regimental, que não só a assessoria jurídica, como a Comissão de Justiça e Redação acabou respaldando essa questão. Agora, se a matéria e o mérito não é adequado ao que a casa entende como deveria ser objeto de estudo, aí é uma outra questão. Agora, em relação ao parecer emitido, eu só queria esclarecer que ele está respaldado tanto regimentalmente como legalmente. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Mauro, só para dar um esclarecimento. Energia nós temos na nossa cidade, ela passa por aqui, nós temos ela na parte baixa também. Se nós estivéssemos tratando de um assunto aqui de seringueiros, por exemplo, só um exemplo, nós não estaríamos dentro de uma matéria que tem a ver com a nossa cidade. Do contrário, a matéria, a questão de análise jurídico, o vereador Juliano tem toda a razão. Quanto à discussão da proposta do vereador, é outras questões. Aí, se Vossa Excelência não concordar, o plenário não concordar, não concordou. Mas em questão de o jurídico da casa, mas as comissões permanentes, eles estão dentro da legalidade. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Eu tenho que discordar de Vossa Excelência do vereador Juliano, senão eu vou falar que é borracha, aí eu vou poder discutir a respeito do seringueiro, entendeu? Dizer isso, essa questão. Questão sobre abastecimento e oferta de energia não tem nada a ver com essa questão, senhor presidente. E o regimento interno da casa, quando fala sobre as composições das comissões especiais de vereadores, ele é bem específico. Entendeu? Então, isso tinha que ter sido apontado, sim. Senão, a gente, entendeu? Tem que ser... Esse é o papel da comissão e do departamento jurídico da casa. Então, na minha visão, entendeu? Mas eu acho que o vereador Jean entendeu minha posição. Acho, sim, que nós temos várias coisas. Não discutir a respeito da oferta e abastecimento, mas sobre impacto, sobre racionamento de energia. Aí, sim, um fato específico. A ideia, na verdade, assim, nós não estamos... os plenários, as câmaras municipais, tem que, às vezes, Vossa Excelência vai continuar discutindo Permite matéria. a parte, vereador, para discussão, então, Vossa Excelência está com a palavra. Nós, quando foi proposto a ideia, nós trabalharmos nessa questão da economização, da economia da energia. E métodos, e meios, e formas para que o município se adeque. Eu vi a possibilidade... Existe uma crise hídrica e também a crise energética. Tanto é que o governo tem pedido, tem feito campanhas televisivas em todos os veículos de comunicação, essa questão da economia. Eu acho, naturalmente, muito tranquilo nós discutirmos aqui. Por exemplo, eu não queria ser didático ou apresentar, por exemplo, qual que vai ser a nossa estratégia da apresentação desta SEV. Mas ela é ampla. E aí você pode pegar um foco apenas, vereador Chico Bezerra. E eu queria pegar o foco, por exemplo, como sugestão. Olha só, viabilizarmos a oferta de lâmpadas de alta eficiência, que são fluorescentes, compactas e, sobretudo, LED. O município já vem utilizando alguns lugares. Algumas casas, residência tem. E o nosso prédio? E o próprio prédio da prefeitura? E o comerciante, por exemplo, que vai ter, por exemplo, impacto direto na sua economia em relação a isso. Eu acho que nós podemos tratar um pouco dessa questão. Outra vereador, coisa, dá uma parte só um instantinho para concluir a minha linha de pensamento, vereador Chico. Ele tem 10 minutos, vereador. Deixa eu só concluir o raciocínio dele, ele pode ceder a parte de Vossa Excelência. Não, meu é rápido. Eu acho que Vossa Excelência deveria retirar esta e fazer uma proposta, vereador Jean Lopes. Faça uma proposta específica com relação àquilo que é mais importante que está acontecendo em Mogi das Cruzes hoje. Por que nós não fazemos, Vossa Excelência não faz o ACEV para acompanhar o problema que está sendo feito agora em Mogi das Cruzes, da CIP, desse negócio da energia elétrica, de postos, de iluminação. Eu acho que seria muito mais interessante para esta casa. Eu acho que do jeito que está, vereador,
Entendeu? nós podemos entrar na SEV para tratar sobre isso. Não, não, isso não. Na minha opinião, olha Aí só. não. Entra com uma Fica coisa o artigo, específica. fica o artigo 1º. Fica constituída uma SEV tal de tantos membros para discutir sobre, tudo bem, sobre oferta e abastecimento energético, bem como as medidas adotadas pelo poder público e as empresas concessionárias, diligenciando junto aos órgãos que tratam da eficiência energética, os operadores do sistema e a sociedade em geral. Caberá ao grupo também, vereador, realizar estudos e encaminhamentos nos seguintes escopos: produção, reserva, abastecimento, oferta, custos e medidas mitigadoras. Eu acho que inclui, vereador, ela pode ser, ela está sendo ampla, mas na hora que nós vamos tratar da SEV, e aí a estratégia, pode ser que seja isso. É nesse sentido. Eu não vejo, eu acho, na minha opinião, é melhor pecar. É ruim pecar pela omissão. Então, por isso que eu deixei ampla. Eu não vejo qual é o problema de nós aprovarmos. Nós não vamos entrar ali, por exemplo, da distribuição, nós sabemos. Tem agência nacional que trata sobre essa questão. Mas o município de Mogi pode tratar especificamente. Agora, se ela é ampla, a proposta no geral, claro, óbvio. Nós não vamos, eu também não sou especialista. Mas nós podemos trazer aqui. Nós podemos trazer, por exemplo, especialistas para nos ajudar. O Excelência trabalhou como médico lá em Furnas. Agora, se nós trazemos, por exemplo, por que não podemos trazer para Furnas aqui? Um engenheiro de Furnas para tratar especificamente do nosso município? Falar o quê, nós podemos. vereador? Mas Então, falar o quê que o cara de nesse Furnas sentido. vai fazer aqui? É verdade. Lá na frente, Vossa Excelência vai ver o quanto foi e quanto é importante, por exemplo, a criação da SEV. Essa é a minha posição, senhor presidente. Aceite minha solicitação, vereador. Faça específico. Peça retirada. Faça uma coisa específica. Uma SEV específica para acompanhamento da CIP, que é muito melhor, que é uma coisa que o município está cuidando. Então, analise. Vossa Excelência é inteligente, vereador. Eu sei, vereador Chico. Mas nós não vamos... Continua a discussão. Eu não vou embater... Permite uma parte? Nós não vamos por embate, Vossa Excelência ainda continua com a palavra. Vamos por embate, por exemplo. Porque ela é ampla. Qual o problema dela ser ampla? Se a gente tem aqui especificamente, eu acho que não vejo problema, Chico, vereador Chico. Mas Vossa Excelência tanto pede, olha, nós estamos, o plenário está discutindo aqui. Eu não vejo problema de nós não aprovarmos. Até porque ela pode, se ela, de repente a gente vai lá, começa a cafuchar, corre aqui, reúne ali e vê problema de fato aqui. E que vai existir. Nós não podemos fazer, vereador Jean Lopes, serve nesta casa, para poder fazer uma coisa genérica, para poder chegar em determinados pontos. Ou se faz sobre determinado ponto, ou não se faz. Porque para a gente chegar em determinados pontos, que queira chegar, se quiser ver sobre a CIV, não sei o quê, CIP, eu nem sei o nome desses negócios aí. Se quer chegar sobre isso, chega. Faça especificamente sobre ela. E não uma coisa genérica para também poder ficar trabalhando em cima de CIP. Eu acho que esse é o nosso jogo. Ou jogamos especificamente as coisas nessa casa, ou então, ou será que nós estamos aqui para fazer o quê? Vereador Chico, a iniciativa, vereador Chico, não é para tratar especificamente o problema da CIP. Ela está, inclusive, o governo municipal já coloca, por exemplo, licitação para cuidar dessa questão da iluminação pública no nosso município. Agora, nós temos um problema, por exemplo, da crise elétrica que tem no Brasil e no país. Ora, se isso aqui vai dificultar, nós podemos, então, vereador, aqui, a sugestão do presidente desta casa, até para que a gente consiga, eu peço aí vista para duas sessões, duas sessões, senhor presidente, e aí tomarmos um caminhamento. Mas o debate dessa casa, eu queria se alentar o seguinte, aqui não é um recuo, porque, eu quero dizer que não é recuo. Nós não podemos fugir ao debate e à luta. Quando você propõe uma coisa, você tem que ir até o final. E aí, o parlamento é para isso mesmo. É para discussão, o outro vai falar, eu não concordo. E aí, chega no consenso. Eu tenho uma postura, tive uma postura nesses quase 11 anos aqui desta casa, senhor presidente, de diálogo e de muita
unidade. E aí, quando tem que recuar, tem que recuar. Essa é a minha postura aqui. Agora, não é recuar, por exemplo, e não fazer a SEV ou não. Nós temos, eu acho que tem um problema no Brasil e nas cidades. E coloca aí o meu requerimento para vista por 2 sessões. Eu observo, por exemplo, os mais experientes, o vereador Chico, o vereador Bíblia, tem. Então, a gente também tem essa humildade em podermos ter que recuar. E não quer dizer que nós vamos retirar e não vai ter esse assunto aqui na casa. A casa vai discutir, por exemplo, sobre energia. Obrigado. Vossa Excelência vai formular o requerimento? Coloco em discussão o requerimento do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Está em discussão. Encerrado sessão em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Com aprovação está retirado a propositura vista por 2 sessões da propositura do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Não havendo mais papéis para ser tratado na hora do dia, antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se amanhã, no seu horário regimental. Está encerrado esta sessão.